já brincou bastante com seu osciloscópio digital de 4 canais aí, né? A plaquinha, você já percebeu que é, na verdade, um kit muito poderoso e que tem até uma aplicação que transforma ele num osciloscópio. Bom, vamos fazer nosso primeiro laboratório? Nosso primeiro laboratório nós vamos colocar o periférico conversor analógico para digital funcionando, tá? Antes de meter a mão na massa, de fazer a parte prática, eu vou te dar uma breve introdução teórica sobre as funcionalidades desse conversor AD, o que ele tem de capacidade e o que a gente vai tirar proveito dele. Vamos lá? Então, primeiro, importante, dentro desse chip que está aí na sua mão, temos 2 blocos de conversor AD independentes. Um batizado com o nome de ADC0, o outro batizado com o nome de ADC1, tá? Cada um deles é de 12 bits de resolução e pode trabalhar independentemente a uma taxa máxima de 1 megasample por segundo, ok? Cada um desses blocos tem 24 canais de entrada. Então você pode fazer uma amostragem de até 24 pinos por bloco utilizando cada um dos conversores AD, ok? Muito bom. A fonte de trigger pode ser a mesma ou pode ser independente para cada um dos blocos do conversor AD. Então, só um resuminho das principais características: 12 bits de resolução com 1 megasample, 24 canais de entrada compartilhado entre os 2 blocos, pode fazer leitura de modo independente ou modo diferencial, a gente vai falar um pouquinho disso lá para frente. Tem um sensor de temperatura interno nesse conversor AD, né? Ele pode trabalhar com taxa de referência, de tensão de referência, tanto como VDD quanto GND ou 2 outras fontes externas de referência. 4 steps, 4 passos diferentes de programação para sequenciar a leitura, a varredura de entrada. Então a gente vai mostrar como programar isso, né? E como fazer a varredura desses 24 pinos, né? Quem vai disparar a conversão é bem flexível, tem uma série de ações que podem disparar uma conversão. Você pode dar um comando por software, você pode programar um timer para fazer a conversão, você pode colocar o comparador analógico para, se passar de um determinado nível, ele disparar uma conversão, você pode colocar o PWM para disparar a conversão, ou mesmo um pino de GPIO para fazer essa conversão acontecer, disparar, né? Outra coisa interessante que tem no hardware interno é que ele tem uma máquina para calcular a média. Então você consegue fazer até 64 amostragens de um canal, calcular a média e fazer a leitura dessa média. Isso te dá uma flexibilidade e uma funcionalidade muito grande se você vai fazer leitura de sinais que são extremamente ruidosos. Então, ao invés de você implementar um filtro por software, você deixa a máquina de hardware fazer essa média e te devolver já o resultado da média, né? Ele pode trabalhar com o micro DMA e o micro DMA gerencia todo o funcionamento do conversor AD, e ele também tem as funções de trabalhar em low power, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Esse gráfico que está aí é interessante, ele te mostra as resoluções máximas que este conversor AD pode te fornecer, né? Então a quantidade de canais, a quantidade de resolução em bits, tensões máximas e mínimas que podem ser trabalhadas, tempo de acesso para conversão, a taxa de conversão e a resolução de fundo de escala para ganho ajustado ou não, quantos bits, né, ele garante. Isso é bacana se você quiser ler um sinal e tornar ele o mais estável possível, né? Então tá aí a resolução mínima que o conversor AD fornece para você. Bom, aqui a gente vai ter que gastar um tempinho no diagrama de blocos, porque você precisa entender esse diagrama de blocos para você compreender como o conversor AD funciona. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar por aqui, aonde a gente tem aqui os 24 pinos do microcontrolador que estão conectados na fonte que eu quero ler, que eu quero converter, ok? Essas leituras vão para a máquina que vai fazer a conversão propriamente dita. Aqui está o SAR, o conversor de aproximação sucessivas. Esse aqui é o cidadão que efetivamente produz a conversão.
Para que ele faça a conversão, precisa entrar nele alguma tensão de referência. E aí você pode pegar a tensão de referência tanto do VCC quanto do GND, ou 2 pontos de referência externa. Uma vez que a conversão foi feita, ele vai entregar o resultado dessa saída na minha máquina de calcular médias. E eu posso programar isso tanto para não calcular média nenhuma e devolver isso aqui direto, ou calcular uma média de até 64 pontos antes de entregar isso aqui na saída. Essa saída pode ir tanto para um comparador digital, e eu posso tomar a ação de, por exemplo, disparar um PWM se o valor chegou em determinado tópico de conversão, ou armazenar isso na minha pilha do tipo FIFO. E aí vem a grande sacada dos blocos sequenciadores de amostragem. São esses blocos que vão dizer qual vai ser a ordem de leitura de entrada aqui que vai ser montada. Então eu quero ler primeiro o canal 12, depois o canal 13, depois o canal 20 e voltar para o canal 12. Eu programo isso no sampler 0 ou no sampler 1 ou... Tá entendendo? Eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhes e você vai ter que mexer nisso lá na parte prática do treinamento, senão você não consegue colocar para funcionar, ok? A saída desses blocos vai para a máquina de interrupções, então eu posso gerar uma interrupção para cada um dos sequenciadores. Então se eu acabei de fazer uma varredura em N canais, ele pode gerar uma interrupção. Ou se eu já fiz uma conversão que atingiu tal valor, ele pode gerar uma interrupção. Então eu digo aqui quem é o cara que vai gerar a interrupção para mim. E esse é o bloco de controle, aonde vai fazer a máquina inteira funcionar. É ele, por exemplo, que recebe a fonte de trigger, a fonte de disparo do amostrador 0, do amostrador 1, do amostrador 2, do amostrador 3. Inclusive, cada um desses amostradores pode ter uma fonte de disparo de conversão diferente. Então eu posso pegar o amostrador 2, mandar ele ser disparado por timer. O amostrador 1 por PWM. O amostrador 0 por GPIO. E aí cada um desses caras vai lá e faz a leitura de determinados canais numa determinada ordem de amostragem, fazendo uso do meu conversor AD. E tudo isso armazenado na minha pilha. Pô, cara, é bastante coisa e bastante funcionalidade. Lembre-se, são 2 bloquinhos iguais a esse que existem dentro do teu microcontrolador. Então você pode programar 2 blocos de modo independente aí no teu microcontrolador.